Graças a Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por estar vivo até aqui, né? O ar que nós respiramos, pela vida que o Senhor tem nos dado. Meu nome é Gilson Souza Diniz, vocês conhecem aí já pelo site, pela minha página no Facebook. Eu quero dizer para vocês que essa semana, na terça-feira, dia 1º, se não me falha a memória, nós terminamos o nosso tratamento de quimioterapia e radioterapia. Foram 30 dias consecutivos. O cabelo acabou caindo, né? Tá aqui a marca da cirurgia que nós fizemos, né? Na quarta-feira da semana anterior, eu já tinha ido ao médico que me operou para poder mostrar para ele o resultado da ressonância magnética pós-cirurgia, né? E ele disse que não tem nada, graças a Deus, não tem nada na minha cabeça. Uma doença, como eu já informei a vocês aqui na minha página, de grau 4, um câncer de grau 4, um tumor de 4 centímetros foi retirado aqui da base do meu cérebro. O médico teve que acessar toda essa parte de cima aqui para poder retirar o tumor. Conseguiu tirar com boa margem, mas é um câncer que para a ciência não tem cura, né? Para a ciência não tem cura. Mas a última palavra ela vem do Senhor nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu quero, a partir de hoje, ler com vocês a Bíblia Sagrada, porque eu tenho dito lá nos meus stories do Facebook, eu tenho postado páginas da Bíblia, eu tenho postado textos bíblicos e eu tenho sempre recomendado as pessoas lerem a Bíblia. Olha, o ser humano, o homem, a mulher, ele vive os seus 50 anos, né? Hoje eu estou com 50 anos. Graças a Deus eu já li essa Bíblia muitas vezes. Graças a Deus. Essa palavra está na minha vida aqui, no meu coração guardada. Mas a maioria dos seres humanos vivem uma vida inteira. 50 anos, 60 anos, 70, 80 anos. E terminam o seu tempo de vida na Terra e partem dessa para outra sem terem lido a Bíblia Sagrada sequer uma vez. Eu acho uma falta muito grave diante de Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, não ler a Bíblia Sagrada. Esses dias atrás eu estava conversando com alguém muito querido, muito próximo da minha família, e eu falava: mas o senhor já está com 89 anos, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia do senhor toda? Não, isso é muita coisa para ler, isso é muita informação. Uai, mas como muita informação? Eu leio essa Bíblia minha aqui com 3 meses, 4 meses, no máximo eu leio ela de Gênesis ao Apocalipse. E ainda consigo meditar nela sem fazer aquela leitura corrida, atropelada demais, né? É só ter boa vontade, pegar um dicionário, para que você busque no dicionário o significado daquelas palavras que você não compreendeu, né? Aí você vai ter a completa compreensão do texto sagrado que você está lendo. Você vai orar a Deus primeiro, né? Vai falar: Senhor Jesus, me ensina através do Espírito Santo. Deus vai revelar para você as coisas que estão escritas na Bíblia. Você vai ler uma vez, você vai ter uma compreensão. Quando você ler da segunda vez, vai ter nova compreensão. Se você ler
uma terceira vez e assim sucessivamente, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria do justo, né, a compreensão do justo, ela é como a luz da aurora, que vai clareando, 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 até se tornar dia perfeito. À medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai compreendendo cada vez mais. E é importante ler a Bíblia, porque os sábios, os entendidos, os grandes, os poderosos, os pobres, os medíocres, enfim, toda a humanidade, a grande maioria das pessoas não percebem que a coisa mais valiosa, o maior de todos os tesouros, o maior de todas as riquezas está aqui, ó, na palavra do Senhor nosso Deus, né? Então nós vamos ler a Bíblia. Eu quero convidar a vocês, hoje o vídeo vai ficar mais comprido um pouquinho, por causa dessa explicação que eu estou dando para vocês. Eu não vou pregar para vocês aqui. Uma ou outra palavra de difícil compreensão eu vou explicar para vocês, mas eu não vou pregar para vocês aqui. Nós vamos ler a Bíblia. Então eu quero convidar você que vai assistir esse vídeo, ou que já está assistindo esse vídeo, a que façam conosco essa leitura, que nos acompanhem. Não serão todos os dias, mas o dia que eu ligar aqui no ao vivo aqui, eu vou salvar na minha linha do tempo também. Vai ficar lá. Se você não pôde acompanhar ao vivo em tempo real, você vai acompanhar a leitura da palavra de Deus, que vai ficar salva lá na minha página. Não vai ser todos os dias, mas vamos tentar ler a Bíblia todinha com vocês, enquanto o Senhor Jesus me der vida, né, e saúde. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus. Outra observação que é muito importante: não se apeguem a essas Bíblias novas que estão surgindo agora, viu? Revista e atualizada, revisada e atualizada, essas Bíblias novas, não sei o que lá das contas, Bíblia de estudo, sei lá o que, não. Essa Bíblia aqui, ela é a versão revista e corrigida do padre João Ferreira de Almeida. Versão revista e corrigida. Está bem cansada essa Bíblia, porque ela já me acompanha já há muitos anos. Está toda marcada, está toda grifada, marcada, os textos destacados, né? Então, essa versão aqui, que nós adquirimos ela lá na década de 90, se não me falha a memória, eu acredito que sim, 90, ela é uma versão, aqui embaixo está escrito, ó, 1969, tá? Essa versão aqui, ela é a versão aceitável, porque os seres humanos, as imprensas bíblicas do mundo inteiro, eles começaram a falsificar a palavra de Deus. Fica o alerta para quem comprar uma Bíblia, procure a versão de 1969, revista e corrigida, de João Ferreira de Almeida. Porque essas Bíblias mais novas, vou dar um exemplo para vocês. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, na versão original, está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Já nessas versões mais novas, lá está dizendo: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ora,
todo adúltero, ele é infiel. Então, nesse contexto, a tradução revista e atualizada até é compreensível. Mas nem todo infiel, ele é adúltero. Vocês conseguem compreender a diferença da linguagem? Fizeram uma tradução aproximada, porém maliciosa. Porque quem pega a Bíblia Sagrada pela primeira vez para ler a Santa Bíblia, não vai ter essa compreensão de que a palavra infiel está dizendo adúlteros e adúlteras. Não. Ele vai entender, infiel a Deus. A pessoa infiel a Deus, ela pode ser infiel nos dízimos, nas ofertas. Ela pode ser infiel na frequência na igreja. Ela pode ser infiel de diversas maneiras, não necessariamente adúltero ou adúltera, que também é uma forma de infidelidade. Vocês estão compreendendo? Em Romanos 8, capítulo 1, nessa versão mais antiga, lá está dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já nas versões mais novas, lá no Romanos capítulo 8, versículo 1, está dizendo apenas o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e ponto final, e acabou. Retiraram o restante do versículo, justamente a parte que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então isso é muito grave o que estão fazendo. E essa falsificação agora, nesses últimos anos, ela está até mais escancarada. Porque esses movimentos LGBTs e sei lá mais o que da vida estão exigindo que retirem todos os versículos que pregam contra o homossexualismo, a sodomia. Essas coisas que Deus abomina, que Deus aborrece. Entendeu? Então temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz em Apocalipse que Satanás saiu a enganar povos, tribos, línguas e nações. O principal poder do diabo, do demônio, não é colocar uma doença nos nossos corpos, não é aparecer com chifre, dente, cuspindo fogo, não. Muito pelo contrário, o poder do diabo reside na mentira. A mentira é o principal poder de Satanás. O diabo ele não se apresenta como um bicho horroroso para poder assustar, espantar. Não. Muito pelo contrário. Jesus falou que ele vem como um lobo vestido em pele de cordeiro. Ele se apresenta como se fosse algo singelo, inofensivo, que não tem nada a ver. Eu escuto essa palavra não tem nada a ver desde que eu era criança. Ah, mas isso assim não tem nada a ver. As irmãs usar calça comprida não tem nada a ver. As irmãs usar saia para cima do joelho não tem nada a ver. As irmãs usarem a maquiagem, o brinco, o cordão, a pulseira, não tem nada a ver. As irmãs cortar a ponta do cabelo, não tem nada a ver. Aí vem os pastores maliciosos da teologia, vem dizer, isso aí é tudo usos e costumes. E eu já li a Bíblia toda quase 3 vezes, talvez tenha lido muito mais do que isso por causa das leituras salteadas ao longo da vida. Mas eu nunca encontrei essa palavra usos e costumes na Bíblia. Não. Muito pelo contrário, eu consigo provar aqui dentro da palavra de Deus de forma simples, apenas lendo o texto de aos Coríntios,
de que esses pastores eles pegaram um versículozinho que Paulo colocou lá no final do texto que fala contra as mulheres cortar o cabelo, para dizer que as igrejas do Senhor não têm esse costume. De forma maliciosa, escancarada, eles tentam contradizer o que Paulo disse. O que Paulo disse. Mas, enfim, fica aí o convite para todos os nossos seguidores no Facebook. Se vocês quiserem também convidar amigos, parentes e outras pessoas mais para acompanhar a leitura da Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia, vamos tentar ler a Bíblia toda com vocês, né? Hoje eu vou ler apenas 1 ou 2 capítulos, mas nós vamos tentar ler pelo menos 5 capítulos por vez. Tá? Nós vamos fazer uma leitura corrida. Não é aquela leitura que Jesus mandou fazer, meditar, examinar com cuidado as Sagradas Escrituras. Nós vamos fazer essa leitura corrida, para que aquele irmão, para que aquele homem, para que aquela mulher que tem preguiça de ler a palavra de Deus, ele possa, a partir da leitura que nós estamos fazendo, examinar e meditar. O vídeo vai ficar gravado aqui, certo? Só lembrando mais uma vez, versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, versão de 1969. Não comprem essas Bíblias mais atualizadas agora, não. Não são confiáveis. Estão falsificando a palavra de Deus. Estão adulterando a palavra de Deus. Certo? Como que nós lemos a Bíblia? Bom, eu comecei a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento, porque é uma leitura mais contemporânea e é o Evangelho eterno da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós vamos começar a ler a Bíblia no Evangelho de São Mateus até no livro de Apocalipse. Quando nós tivermos terminado de ler o Novo Testamento, aí sim nós vamos voltar cá no Velho Testamento e vamos começar a ler a Bíblia novamente, a partir de Gênesis, né? Vamos começar a ler o Pentateuco de Moisés, apenas ler a palavra de Deus. E vocês estão convidados, em nome do Senhor Jesus, a ler a palavra de Deus comigo. A compreensão da santa palavra de Deus, vocês vão pedir ao Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Ele, o nosso Salvador Jesus Cristo, é Ele quem vai falar em cada coração da forma que convém falar. Certo? Portanto, se você tem a sua Bíblia e quiser abrir comigo, no Evangelho de São Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 1, nós vamos ler 1 ou talvez 2 versículos, né? Não vamos prolongar muito, talvez até o capítulo 3, no final do capítulo 3, alguns poucos versículos para nossa meditação. São Mateus, capítulo 1. Então você está convidado para ler a palavra de Deus. Lembrando a vocês que nós vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Nós vamos tentar ler toda a Bíblia com vocês. Certo? Ler. Nós não vamos pregar aqui. Estou dando essa explanação para vocês aqui, porque hoje é o primeiro vídeo, né? Para a partir de então, nós pegarmos firme na leitura. Porque eu tenho dito nos meus stories no Facebook que não é concebível um homem viver a vida inteira e não ler a Bíblia Sagrada. Então eu vou provar para vocês que é possível ler essa Bíblia
eu não vou dizer em 3, 4 meses, porque eu não vou correr muito com vocês, não. Nós vamos no tempo que Deus permitir. Talvez 4, 5, 6 meses, nós vamos terminar de ler a Bíblia toda. Se Deus assim permitir. Certo? Então, se você tem a Santa Bíblia aí na sua casa, você pega, abre a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, a genealogia de Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, porque é incrível, tem pastores em cima do altar da igreja que nunca leram a Bíblia toda e se dizem pastores. Como pode? Jesus falou, e vocês vão ler isso comigo, nós vamos para tudo que eu estou falando aqui, vocês vão ver que está escrito na palavra de Deus. Jesus falou que a Bíblia, a palavra de Deus diz que a Bíblia contém a mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo e, portanto, nós compreendemos a mente de Cristo. Porque o Espírito que Ele nos deu habita em nós. E a Bíblia Sagrada é ela quem nos faz saber, conhecer qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Cristo. Muitos dizem, Deus é fiel. Deus é fiel ao quê? Deus é fiel à sua palavra. Deus não é fiel a mim, a você não. Se Deus fosse fiel a mim ou a você, Ele não seria Deus. Deus é fiel à sua palavra, às suas promessas que Ele nos fez. Esta é a fidelidade de Deus. Mas todo lugar que você, até nos para-brisa, nos vidros dos carros, está lá escrito, Deus é fiel. Vamos ler a Bíblia. Se você não tem a Bíblia na versão revista e corrigida de 1969, de João Ferreira de Almeida, você vai ler comigo na Bíblia que você tem, mas durante a semana você providencia a compra de um exemplar da Bíblia Sagrada na versão de 1969. Não compre outras versões. Revista e corrigida de 1969 é a tradução mais fiel que eu conheço. Então nós vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, para a nossa meditação. Acompanhem comigo, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar nos vossos corações através dessa palavra poderosa. É o maior tesouro que existe, a maior riqueza que existe no mundo. Vale mais do que todo o ouro do mundo, toda a prata do mundo, essa palavra. Porque ela nos garante a vida eterna no céu com Jesus. Não podemos acreditar somente em palavra de pastor, em palavra de padre, não. Não. Porque o homem é falho. Alguém veio me dizer, mas se nós não acreditarmos nas palavras dos homens sábios, nós vamos acreditar em quê? Olha, a Bíblia Sagrada diz, está vendo? Isso é falta de conhecimento da Bíblia. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Nós vamos ler também isso, está lá no Velho Testamento. Mas nós vamos começar aqui, no Novo Testamento, uma leitura maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se porventura eu me emocionar, porque a palavra de Deus ela toca muito ao meu coração, vocês não reparem, e assim que eu me recompor, a gente continua a leitura. Tudo bem? Vamos lá então, São Mateus, capítulo 1. Hoje nós vamos ler 3 versículos somente. Mas nos próximos vídeos nós vamos ler 5 capítulos, pelo menos, para a nossa meditação. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo, que nos diz assim a palavra do Senhor.
Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judas e a seus irmãos. E Judas gerou a Tamar, e a Farés e a Zará. E Farés gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Racabe. E Salmão, versículo 5, e Salmão gerou de Racabe a Boz. E Boz gerou a Rute, versículo 5 novamente, perdão. E Salmão gerou de Racabe a Boz. E Boz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abiá. E Abiá gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Joatão. E Joatão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque. E Sadoque gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Só abrir um parêntese aí, que essa genealogia, ela prova que Jesus ele nasceu conforme as profecias do Velho Testamento diziam, que Jesus ele nasceria da geração de Davi. Tanto José, que não era pai biológico de Davi, mas era onde os filhos eram contados, como Maria, sua esposa, eram da descendência de Davi. Portanto, Jesus é o Cristo, sim, o Filho de Deus. O nascimento de Jesus Cristo, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia! E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Capítulo 2. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Fugida para o Egito, a matança dos inocentes. Versículo 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito
o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Versículo 19, a volta do Egito. E morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Aleluia. Capítulo 3. João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judéia, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, versículo 10 novamente. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá,
e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim, e vens tu a mim? Versículo 14 novamente. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Graças a Deus. Peço perdão, porque as lágrimas juntam nos meus olhos e às vezes fica embaçada a letra. Mas eis aí, está cumprido a primeira etapa, o primeiro vídeo da leitura da Sagrada Escritura. Nós vamos ler todo o Novo Testamento. Paramos aqui no capítulo 3 e no próximo vídeo nós vamos continuar a partir do capítulo 4. Que Deus abençoe vocês que acompanharam a leitura da Bíblia comigo. Fiquem comigo, fiquem atentos para os próximos vídeos. Quem não conseguir assistir ao vivo, vai ler depois postado na minha linha do tempo. Que Deus abençoe a todos.